Olá, Thaís. Você está por aí? Marcelo, eu tô permitindo a entrada das pessoas aqui, tá? Só Ah, tá mais certo. uns 20 Tá. segundos a gente já começa. Você me avisa, né? Hora de começar, né? Ah, avisa, eu já vou começar. Tá bom. Obrigada. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso 10º encontro do curso Infância e Adolescência, Culturas dos Direitos no século XXI. Hoje a nossa temática será Infância, Cultura Lúdica e Participação, com o professor palestrante Marcelo Adriano Colavito. Marcelo, estamos muito felizes com a sua presença aqui no dia de hoje. Seja bem-vindo. Pessoal, o Marcelo, ele é licenciado em artes cênicas com habilitação em teatro. Ele é bacharel em educação artística. Ele é doutor e mestre em educação pela Universidade Estadual de Maringá. Ele atualmente é professor efetivo do Instituto Federal do Paraná, campus Goiorê, onde coordena o núcleo de arte e cultura. Ele é membro fundador, diretor artístico, palhaço e pesquisador no grupo de teatro Meu Clau. Atuou como professor em diversas escolas de formação de atores, né, oficinas de atores Nilo Travesso, Encena, Colégio William Shakespeare e Escola de Teatro Everton de Castro. Atuou também como orientador no projeto Ademar Guerra da Secretaria de Estado de Cultura. Também foi professor no curso de licenciatura em Artes Cênicas com habilitação em Teatro na Universidade Estadual de Maringá. E esse é o nosso convidado de hoje. Marcelo, seja muito bem-vindo. Fique à vontade. Eu vou colocar os slides para você, tudo bem? Mas você pode começar as considerações. Muito bem. Então vamos lá. Estou fora do centro. Minha roda gira em altos e baixos. Não confie em mim. Não sei dizer a verdade, eu não sei mentir completamente. Não confie em mim. Eu chego atrasado, vou embora tarde. Eu nunca cheguei na hora certa, eu nunca estive no lugar certo, eu nunca acreditei no que é certo. Não confie em quem é pontual. Não confie em mim. Não concordo com o mundo. Não sou brasileiro cordial, infelizmente. Eu tenho o dom da discórdia e xingo aos gritos sem dó. Quase me engulo de tanto gritar. Eu sou um fanático, um errático, um sofisma da minha existência. Não confie no que diz um palhaço. Muito bem, bom dia a todas e todos. Como já foi apresentado aí, eu sou Marcelo Colavito, palhaço, ator, professor e pesquisador da infância, da palhaçaria e de um monte de outras coisas aí. Eu tenho sempre uma impressão assim, eu tenho dificuldade de falar com esse aparelho aqui, eu gosto de falar olho no olho, então eu ia pedir para de vez em quando vocês falarem um oi aí, porque às vezes eu me sinto no centro espírita. Tem alguém aí, sabe? É uma Sim. coisa esquisita, então às vezes eu fico vendo ali será que as pessoas estão aí? Será que as pessoas não estão? Mas eu vou tentar fazer o melhor possível, compartilhando aí com vocês um pouquinho da minha pesquisa, da minha jornada, da minha experiência. Falando um pouquinho da onde eu falo, né? Eu falo da minha experiência enquanto professor, sou professor há 27 anos, dando aula para ensino básico, ensino profissionalizante, ensino superior. Então, o ser professor, para mim, é um aspecto muito importante da minha jornada, né? E do meu olhar para o mundo enquanto pesquisador também. E sou palhaço há praticamente ao mesmo tempo, né? Essa mesma duração de tempo. Desde 1992 eu faço um espetáculo, né? Comecei fazendo espetáculo como palhaço. Então é daí que eu vou falar, palhaço e professor principalmente. Aí ela colocou ali uma tela falando infância, cultura lúdica e participação.
Aí eu não sei, vocês estão vendo a tela, estão me vendo também? Eu sempre tenho essa dúvida. Só a tela por enquanto? Eu estou vendo a Jovina lá. Bom dia, Jovina. A Jovina está lá, concorda, faz tchau. A tela. Se puder, dá para ampliar um pouquinho essa tela, assim, no sentido de... porque senão as coisas que estão escritas não vão aparecer. Isso, acho que já melhorou. Se puder apertar naquele botãozinho ali embaixo, onde fica só a tela de apresentação, para mim, melhor ainda. Isso, olha lá. Tá vendo? Esse aqui é um espírito que atende, se manifesta no mundo. Muito bem, pode ser aí, ser aí. O clown e a criança. Pode voltar, voltar. Ah, tá aí. Esse é o primeiro slide? Ah, não, acho que tem que voltar. Acho que você está indo para frente. Pronto, já apresentou tudo. Vou embora, não tem mais nada para falar. Tô brincando. Isso, eita. Se puder, naquela imagem que está um palhaço com as crianças. É o segundo slide. Ô, É palhaço. Marcelo, Oi. eu aumentei a tela, daí o Meet não aparecia para mim, o meu microfone estava desligado e eu não conseguia sair do slide, tá? Tá, dá Eu vou, licença que o palhaço sou eu, viu? Você não queira roubar a minha. eu vou dar um jeito aqui, tá? Eu vou organizar, porque tinha umas pessoas pedindo a entrada também. Mas por isso que eu comecei a passar todos os slides. Mas espera Entendi. aí que vai dar certo. Bom, enquanto isso eu vou falando, eu apareço ou não apareço? Eu também não sei, aquela coisa. A Jovina disse que eu estou aparecendo. Sim, quando os slides estão apresentando, É. você consegue ver você e os slides, e às vezes assim um pouco de algumas pessoas, mas a gente vê você e os slides também, tipo, meio a meio, sabe, até. Meio a meio, muito bem, porque eu Uhum. pensei que eu ia assumir. Então vamos lá. Então, enquanto ela vai fazendo, eu quero falar também mais uma poesia aqui. Eu coloquei aqui logo no início da minha tese uma fala muito importante. O que eu vou tentar discutir um pouquinho com vocês hoje aqui? Para o meu trabalho enquanto professor, enquanto palhaço, o estudo da infância foi fundamental. A criança possui características ontológicas que nos ajudam a compreender um pouco melhor uma forma de comunicação com ela se a gente sabe dessas características ontológicas. E aí o Saramago nos presenteou com um texto muito interessante e que é bem a perspectiva, bem meu ponto de partida, que é o seguinte: digo às vezes que não concebo nada tão magnífico e tão exemplar como irmos pela vida levando pela mão a criança que fomos. Imaginar que cada um de nós teria de ser sempre dois, que fôssemos dois pela rua, dois tomando decisões, dois diante das diversas circunstâncias que nos rodeiam e provocamos. Todos iríamos pela mão de um ser de 7 ou 8 anos, nós mesmos, que nos observaria o tempo todo e a quem não poderíamos defraudar. Por isso é que eu digo: deixa-te levar pela criança que foste. Creio que indo pela vida dessa maneira, talvez não cometêssemos certas deslealdades ou traições, porque a criança que nós fomos nos puxaria pela manga e diria: não faças isso. Então, o meu ponto de vista é que a criança, enquanto grupo social e grupo cultural, ela produz conhecimento sobre si e sobre o mundo, de uma perspectiva que nós, adultos, acabamos por nos distanciar, nos divorciar quando nos tornamos adultos, por conta do processo civilizador, por conta desse poder hegemônico que quer exercer sobre nós uma certa vigilância e nos enquadrar em normalizações. Então, esse estudo da infância, da cultura lúdica, visa isso, a gente ampliar um pouco a nossa perspectiva sobre o universo da infância, para que a gente possa aproveitar esse conhecimento que é produzido pela infância, por essa fase geracional. E eu faço isso metodologicamente por meio do palhaço e da palhaça.
O palhaço e a palhaça, eles são isso. Agora tem uma tela legal ali para mim. O palhaço e a palhaça, eles são ali um dispositivo estético e poético para que a gente compreenda e estabeleça uma comunicação, uma relação mais horizontal da criança. Então, quando diz lá infância, é que a infância. Epa, teve um eco. Quando a gente diz lá infância, a infância está relacionada com essa ideia desse grupo geracional, da onde nós partimos para acessar esse conhecimento próprio dessa fase da vida. A cultura lúdica vem por meio do jogo, da brincadeira e da palhaçaria. E a participação é que, no momento em que a gente começa a compreender como que a criança se expressa, se comunica, e como que a criança ela é no mundo, a gente tem a condição bem melhor de escuta da infância da criança. E aí a participação da criança, ela sai do papel, ela sai do ideal e ela pode chegar no mundo concreto de fato. Então é um pouco essa perspectiva, um pouco esse o objetivo. Ali eu coloco o clown e a criança. Vocês estão vendo uma foto ali, esse é o Pepirelho. O Pepirelho é um palhaço da nossa companhia, o Grupo Meu Clown. Não sei se algum de vocês conhece o Grupo Meu Clown. E esse é um momento que nós estamos fazendo uma apresentação, uma intervenção na rua, ali no Parque do Ingá. O Parque do Ingá, ele abre a rua para as pessoas, fecha para os carros, mas abre para as pessoas. E é um momento que as famílias vão passear. E o Pepirelho ali está se comunicando com duas crianças. Me parecem gêmeos, né, num carrinho, e as crianças hipnotizadas ali pela essa imagem do palhaço. O palhaço, ele é uma figura arquetípica, ou seja, ela está no nosso inconsciente. Ela representa um tipo humano, né? E esse tipo é o tipo relacionado com a ludicidade. Mesmo a criança ali, né, no início da sua vida, sem as referências culturais que todos os adultos temos, a criança ela percebe ali um dispositivo de jogo, porque ela vê uma cor no nariz, um nariz diferente, ela vê uma pintura no rosto, ela vê uma atitude diferente, e ela tem um outro tipo de comunicação, que é uma comunicação até mais ligada, porque a criança tem o seu período sensível. A Maria Montessori, uma teórica da educação e da infância, ela nos ensina, né, que a criança passa por chamados períodos sensíveis. E nesse período sensível, ou seja, a criança está sensível ao movimento, está sensível ao tato, está sensível às cores, né? Então, o palhaço, ele é um estímulo a esse período sensível da infância. Então, quando a criança vê um palhaço, ela logo se interessa. Agora, um palhaço, ele não é só uma pintura, não é só um figurino. O palhaço, ele é um estado do ser. O palhaço, ele é uma atitude. Então, um sujeito, quando ele está performando um palhaço, ele tem atitudes que, dentro da nossa pesquisa, nós percebemos que convergem com as atitudes infantis. Então, para nós, do Grupo Meu Clown, e para quem pesquisa infância, dentro da minha pesquisa, junto com a professora Verônica Miller, nós percebemos convergências ontológicas entre o palhaço e a criança. Essas convergências ontológicas, elas passam por algumas categorias que nós vamos desenvolver aqui no decorrer do trabalho. Nós falamos aqui de essência. Quando a gente fala de essência, a gente estabelece um lugar epistemológico, ou seja, da onde a gente vai construir nosso conhecimento. Existem perspectivas. Existe a perspectiva positivista, para quem já estudou metodologia, né, de pesquisa, sabe que o positivismo ele tem uma visão do mundo de um ponto positivo, organizacional, que aonde a gente vai somando o conhecimento e construindo uma imagem do mundo real. Geralmente o positivismo ele é muito importante para as ciências exatas, né? Porque ele vê o mundo do seu ponto de vista da concretude, pelo que ele é, dentro de uma percepção empírica e de você ter possibilidades de refazer aquele experimento, né? Então, assim, eu percebo que a água evapora e depois ela cai em forma de chuva, e isso eu posso refazer isso no laboratório, eu posso observar essa experiência, e ela é muito concreta. Você tem um ponto de vista que é também um ponto de vista materialista histórico dialético, ou seja, a partir
das evidências históricas, a gente pode concluir que a sociedade se organiza de uma forma ou de outra, e dialeticamente constrói conhecimento sobre si. E existe também uma perspectiva que é da fenomenologia, ou seja, eu observo o fenômeno em si. Muitas vezes eu até desloco ele do tempo e espaço, no sentido histórico, e também não vejo ele de um sentido pragmático, direto, mais duro, como das ciências exatas. Eu olho para ele como fenômeno em si. Quando a gente diz essência, parece que as coisas têm essência, né? Assim, a criança tem uma essência única, mas e a criança que vive infâncias em outros lugares do mundo? A criança que vive numa favela, a criança que vive num apartamento de luxo, presa dentro de um condomínio, não tem experiências, vivências diferentes? E sim, tem. Então, cada criança tem uma infância diferente de acordo com a sua condição social, a sua condição, os cuidados que ela recebe, a alimentação, a atenção, a proteção, enfim. Porém, nós percebemos na nossa pesquisa que, independente das diferentes condições sociais, econômicas, e das diferentes culturas, existe algo que se repete, que persiste na experiência de ser criança. Se ela tiver um mínimo de condições ali, isso persiste. E esses são os elementos que nós levantamos enquanto categorias. E o potencial comunicativo, né? A criança, tudo que ela vive, a ludicidade, a comunicação dela, tal, é, a gente percebe que a criança é um ser de comunicação. E nós adultos, muitas vezes, olhamos a criança como receptáculo, né? Aquele olhar que o Paulo Freire diz que para o educador uma educação bancária. Ou nós temos também o professor Sarmento. O professor Sarmento, ele estuda a criança não pela psicologia, não pela medicina, não pela educação. Ele estuda a criança a partir da sociologia da infância. A criança enquanto um grupo social, né? E o professor Sarmento diz que a gente costuma olhar a criança pela sua negatividade constituinte. O que vem a ser isso? Pelo que ela não é. A criança não é responsável. A criança não sabe isso. A criança não dá conta de si, né? Então a gente vê a criança pelo negativo. E quando a gente percebe esse potencial comunicativo e essas características ontológicas, não, mas apesar da criança não ser ainda algumas coisas, ela é muitas outras. Então a gente muda a perspectiva. A gente vai pelo que a criança é, não pelo que ela não é. Então, dentro da nossa pesquisa, a gente vai um pouco por aí. Queria pedir para ela mudar para o próximo slide. A Thaís? Muito bem. Agora eu tive uma confirmação. A Thaís está me ouvindo. A Thaís não fugiu, não dormiu. Muito bem, obrigado, Thaís. Sim, estamos aqui. Estou tentando Ótimo. fazer um vídeo de você falando. Muito bem. Muitas vezes eu acho que eu falo para os espíritos. Eu estou vendo ali a Jovine e mais duas pessoas, a Helena e o Lázaro, estou vendo só. Muito bem. Então vamos lá. Da onde a gente partiu? A gente partiu de uma experiência, né? De uma vivência, principalmente. Quando a gente fala de fenomenologia, a gente estuda um fenômeno. É interessante a gente olhar para esse fenômeno e descrever o fenômeno. Então, para isso, a gente tem que vivenciar o fenômeno. Como eu estava dizendo lá, a gente vê a essência da experiência de ser criança. Aonde eu vou observar essa essência da experiência de ser criança? Não a essência da criança em si, mas a essência da experiência. É essa matriz fenomenológica que a gente usa. A gente usou práticas que eu chamo aqui de artístico, lúdico, político, pedagógicas. O PCA, que é o Programa Multidisciplinar de Estudos e Pesquisa e Defesa da Criança e do Adolescente, da Universidade Estadual de Maringá, né, que é um programa que foi desenvolvido principalmente pela professora Verônica Miller e outros colaboradores. Hoje, se eu não me engano, quem comanda é a professora Paula, né, o PCA. Tem uma metodologia de intervenção e de estudos, né, que se utiliza de uma prática lúdico-político-pedagógica. Que vem a ser essa prática? A partir da ludicidade, ou seja, das brincadeiras, se ensina um pouco da cultura política para as crianças. E aí ensina a participação, ensina a criança que ela tem os seus direitos, a ela conviver enquanto cidadão e sujeito social no mundo. Eu propus, na minha pesquisa, inserir o artístico. O que vem a ser o artístico?
O PCA, acho que você já deve ter escutado, mas o PCA reúne crianças, chama crianças para brincar, e dentro dessa brincadeira se organiza uma relação, onde tem uma roda de conversa, onde se conversa sobre tudo o que aconteceu, se falam das questões, dos problemas e tenta se refletir sobre isso criticamente. Ao invés da gente, enquanto educador, chegar e chamar as crianças para brincar, já começar a brincar, a gente propõe uma apresentação artística. Então, nós, do grupo Meu Clown, principalmente, enquanto palhaços, a gente chega num grupo de crianças dentro de um contexto que pode ser dentro de um projeto social ou num espaço aberto na rua, enfim, aonde um educador social chega. Nós propomos uma apresentação. Então, esses palhaços que vocês estão vendo, do meio sou eu, por incrível que pareça, eu há alguns anos. Aí nós temos ali o Pepirelha, que já estava ali com a criança, e ali a Zarusca. Isso daqui nós estamos em Braga. Eu estava fazendo meu estágio de doutorado de sanduíche em Braga, em Portugal, e a gente fez uma saída. A gente costuma fazer saídas na rua, onde a gente apresenta, a gente canta, a gente faz algum tipo de intervenção, e muitas vezes, quando há espaço, a gente senta, conversa e se comunica. Então, aí vocês estão vendo o Grupo Meu Clown, são alguns componentes do Grupo Meu Clown nessa prática. Nós não excluímos a prática, nada da prática do PCA, nós apenas incluímos o palhaço enquanto esse potencial de comunicação. É um potencial estético e lúdico que ajuda a criar laços, perdão, ajuda a criar laços com as crianças ou até os adultos que estão vendo. A nossa metodologia, então, dentro dessa prática, né, a gente introduz, então, com a palhaçaria, depois a gente tem o momento da brincadeira, onde troca conhecimentos, e o momento da roda da conversa. Na brincadeira, nas intervenções que fizemos para a minha pesquisa, eu considerei 3 lugares de intervenção. Um foi Goiôerê, onde eu trabalho enquanto professor, outro foi no Chile, num evento que o Grupo Meu Clown participou, e outro nós fomos a Taiwan, num convite que foi feito a nós para participarmos de algumas apresentações do nosso grupo. E a gente aproveitou e fomos a escolas para fazer essas intervenções. E a gente gosta de trocar conhecimento. Nós propomos brincadeiras, mas também pedimos para que as crianças proponham brincadeiras. Então, esse é um momento de troca. E depois a gente estabelece a roda da conversa. Isso eu fiz levantamento desses dados em caderno de campo e uni isso com levantamento bibliográfico também. Então, a minha pesquisa se baseia um pouco nessa trajetória. Pode seguir. Nossos referenciais teóricos. Um referencial teórico que é muito importante é a sociologia da infância. Quem não ouviu e trabalha com infância, trabalha com educação social, precisa urgentemente conhecer. Nossa referência máxima aqui no Brasil é o professor Manuel Sarmento, a professora Natália Fernandes, Catarina Tomás, aqui, lógico, a professora Verônica Miller, traz essa proposta de sociologia da infância, né? Que não é ver a infância medicalizada, a infância a partir da psicologia apenas, ou a infância às vezes ela é tratada do ponto de vista jurídico também, ou seja, quais são os direitos e os deveres da infância? Não, mas a gente vê a criança como membro da sociedade, que produz cultura e produz saberes sobre si. A história da infância também serviu de referência, a filosofia. Assim como a criança, o filósofo ele tem o poder de olhar para o mundo com um olhar mais indagador, né? A criança gosta de perguntar, a criança ela é ávida por conhecimento. E a filosofia também. Por que isso, por que aquilo? A criança, por que isso, por que aquilo? A criança quer saber como funciona. Então a gente percebeu que a filosofia é um bom ponto de partida para a gente entender como a criança pensa. A psicologia, lógico, ela também nos ajuda a compreender como se constrói o inconsciente e o consciente da criança e tal, a arte e a palhaçaria. Então, nós nos baseamos disso. Todos esses referenciais nos ajudam a desenvolver essa pesquisa, esse trabalho. Dentro disso, surgem as categorias, emergem as categorias. Ali nós temos mais alguns componentes do Grupo Meu Clown, mais uma vez ali a dupla de crianças. E nós levantamos na nossa observação que algumas características que são da criança. A criança brinca. A criança, se ela está bem alimentada, protegida, né? Ela tem afeto, né? Ela vai brincar. Se a criança está brincando, ela está doente.
Algum problema ela tem, uma doença psicológica. A criança é da natureza da criança, é da essência da experiência de ser criança brincar. A criança também interage. Interage, ela precisa interagir o tempo todo, né? A criança, ela é novidade no mundo, então ela está chegando agora. Ela tem que saber o mundo que ela está chegando. Imagina só que você chega numa casa que você não conhece. Alugou a casa lá na praia. Aí você chega lá e fala, não, a casa aqui tem talher, tem tudo. Quando você chega na casa, peraí, eu tenho que abrir. Será que o talher tá aqui, tá ali? A gente quer saber o mundo, né? Imagina, se a gente chega num lugar novo, a gente quer saber onde está o banheiro, por exemplo, né? Isso é importante. Imagina a criança, está chegando no mundo agora, ela quer saber tudo, como que ela mexe, por que que aquilo reage. Então, a interação, ela é fundamental numa criança saudável, né? Uma criança, quando digo saudável, não é só da saúde física, mas mental, espiritual, né? Social. E ela interage não só com as coisas ao seu redor, mas como com as pessoas. Então, é da natureza da criança, da experiência da criança, a interação. A criança devaneia. O que vem a ser esse devaneio? Ela fantasia. Isso, uma criança saudável, ela vai fantasiar. Porque também é típico, né, da construção da sua mente, da criação. Porque o mundo, para a criança, ele é um mundo que ele é imediato, mas para que ela construa, interfira nesse mundo criativamente, ela usa a sua imaginação, sua criação, porque ela tem memória, né? A memória, ela é um aspecto, um dispositivo muito importante para a criação, porque ela viu uma experiência, ela olha para outra coisa, como é que eu transfiro isso para lá? Eu não sei, eu vou ter que criar, eu vou ter que inventar. Então, o devaneio, ele é um dispositivo importante para a criança. E importante objetivamente e subjetivamente. Para ela imprimir sentido para as coisas. Ah, um negócio caiu e fez um barulho. O que é isso? Até ela não saber, ela vai inventar o que é isso, né? E essa invenção pode servir para o ser humano, né? Em algum momento, para ele melhorar o mundo em que ele vive. E a criança devém. Meu Deus, devém. O que é devém? Esse cara tá louco, escreveu errado ali. Não. Devém vem de devir, ou seja, a criança vive no momento presente. Diga para uma criança pequena: olha, semana que vem eu te dou esse brinquedo. Mas quando que é semana que vem? Para a criança, ela não tem claro essa experiência que nós conseguimos ir adquirindo, que tem um depois, que teve um antes. A criança vive o agora. Tanto que é comum você ver a criança cai e começa a chorar. Aí você fala, ó, peraí, tem um doce aqui. Pronto, esqueceu que caiu, agora é o doce, né? A criança, ela está vivendo sempre o aqui e agora. Glória Quirinos, uma pesquisadora do campo também da palavra, da poesia, ela esteve na minha banca de doutorado e ela me trouxe um presente incrível. Ela disse que o devir é o gerúndio. Então a vida da criança é o gerúndio. Ou seja, a criança está vivendo, está fazendo, está sendo, né? O devir, diferente do presente, porque o presente parece que é uma coisa estanca, né? O devir não, o devir é movimento, é sendo. Então a criança está sendo, está vivendo. E por que nos interessam essas características na nossa pesquisa, né? Por quê? Porque a gente está usando a criança, e tem como objetivo compreensão da criança, mas também do palhaço. E eu coloco lá embaixo, o palhaço também. Todas essas características que eu coloquei da criança, a gente observa no bom palhaço. Palhaço, lembrando, não é aquele cara que pega e pinta o rosto, né? Coloca uma roupa colorida e faz uma graça. O bom palhaço não faz graça. Nossa, como não? O bom palhaço, ele é engraçado. Isso é uma diferença. E como que o bom palhaço se torna engraçado? Quando ele consegue acessar essas características da infância, quando ele consegue verdadeiramente brincar, interagir, devanear e dever. Então, essa é a convergência do trabalho. E a nossa proposição é que trabalhar com criança, você precisa envergar como diria o Ruizinga, a gente vai falar a seguinte, a capa da infância, né? Você precisa brincar, devanear, interagir e devir. E a criança, para fazer tudo isso, uma das coisas que ela precisa, e nós, como adultos e responsáveis, educadores, precisamos promover para a criança. A gente não precisa ensinar a criança a brincar, a ensinar a criança a devanear, ensinar a criança a interagir e devir. Isso é espontâneo, isso é próprio da criança. O que a gente precisa proporcionar para a criança? Liberdade. Espaço de liberdade. Mas não é uma liberdade também incondicional. Porque é lógico, a criança precisa se organizar no mundo que ela vive, a criança precisa ter as regras, né? Todo jogo tem regras, porque senão a criança não socializa. Ela precisa desses espaços. Isso pode, isso não pode. Mas ela precisa ter o espaço da liberdade. Ela precisa exercitar a sua liberdade.
Então, a criança, quando ela tem algum tipo de espaço de liberdade, ela desenvolve plenamente essas características, que é a brincadeira, o devaneio, a interação e o devir. Olha só, foi preciso, hein, Thaís? Tá, a Thaís está acordada, tomou café. E quando a criança brinca, interage, devaneia, devém, ela sente prazer. Isso é uma coisa muito legal. Porque a gente sai de uma cultura, que é aquela cultura é, que é bem do nosso pensamento capitalista, né? E que a igreja também nos condicionou, né? Que a gente não pode ter prazer. Por quê? Eu controlando o prazer, eu controlo os desejos da pessoa, eu controlo é, o que a pessoa pensa, como a pessoa vai agir, e eu tenho uma pessoa dócil. Quero controlar uma pessoa, quero ter uma pessoa dócil, é só controlar os desejos dela. Você limitar os prazeres que ela sente. Então, quanto mais a pessoa não sente prazer na vida, mais dócil ela é, mais triste, mais oprimida, mais condicionada ela é. A criança, ela não nasce com o dispositivo para ser dócil. A criança nasce para a liberdade, ela nasce para sentir o prazer. Nós que vamos tolhendo o prazer da vida, e aí a gente tem uma sociedade extremamente deprimida, condicionada, docilizada. E aí os poderes acabam agindo. Então, esse é um aspecto político disso. Quando a gente permite a criança brincar, interagir, devanear, ser livre, a gente está formando um adulto que vai ter mais autonomia na sua vida, vai ter mais é, possibilidade de ser feliz e de promover alegria aonde ele vive. E então, um termômetro muito bom é saber se ela está feliz, se ela sente prazer. E aí eu faço assim aquela ideia do palhaço também junto, né? O palhaço, o bom palhaço, ele tem que ter liberdade. Então ele joga com uma certa liberdade e o bom palhaço tem que sentir prazer. Ah, mas o palhaço, o personagem, não. Para nós do Grupo Meu Clã, o palhaço não é um personagem. O palhaço é você fazendo aquilo. Você naquele estado. Né? Que estado? O estado de infância. Nós adultos devemos, se a gente trabalha com criança, descobrir o caminho para acessar esse estado de infância. O palhaço que não acessa o estado de infância não é um bom palhaço. E eu digo que o professor que não sabe acessar o estado de infância, o educador que não sabe acessar o estado de infância, não vai ser um bom educador, porque ele não vai estabelecer uma comunicação, porque ele não vai compreender o universo da criança. Tá certo? Aí, o Bachelard é uma das referências importantes. Eu vou mostrar aqui, mas tá ruim aqui de ler, até para mim, acho que para vocês também. Tem um livro do Bachelard que se chama A Poética do Devaneio. Esse livro foi a chave para mim. O livro, assim, ele tem mais anotações do que qualquer outra coisa. Do que Jogo do Bicho, né? Caderno de Jogo do Bicho. Muitas anotações aqui, porque foi muito importante. E o Bachelard, ele diz aqui para nós, né? Ao meditar sobre a criança que fomos, para além da história de família, após haver ultrapassado a zona de pesares, após haver dispersado todas as miragens da nostalgia, atingimos uma infância anônima, puro foco de vida, vida primeira, vida humana primeira. E essa vida está em nós, permanece em nós. A vida da infância permanece em nós. Mas não aquela vida, porque minha mãe bateu em mim, eu era triste, porque isso, aquilo. Não. É o potencial de brincar, de devanear, de interagir, de devir. Isso está em nós. A gente precisa resgatar. Então, vamos supor, eu quero ser um bom palhaço para o professor, eu tenho que lembrar, eu tenho que ser como foi a criança que eu fui. Não, às vezes você foi uma criança triste. Mas aí você vai fazer uma coisa muito interessante. Não é terapia, mas é terapêutico. Você vai acessar o potencial da infância, às vezes que você não teve. Você pode resgatar uma infância até perdida. Porque a gente não tem que pensar no pesar que foi a infância, na nostalgia do que você viveu. Não. É na experiência que você teve. Certo? Essa é a matéria-prima do palhaço. E é isso que o adulto precisa saber acessar. É um estado. Desse modo, a infância é o poço do ser, onde tudo começa e onde a poesia se faz presente como valor subjetivo da existência humana. A nossa vida só vale pela poesia que ela é capaz de produzir. Nós não vivemos para comer, para reproduzir. Em estado de natureza, o animal ele nasce para reproduzir e acabou. Depois de reproduzir, pode morrer. Tem até animais que até morrem depois da reprodução.
né? Nós, seres humanos, imprimimos um sentido outro para a vida. Esse sentido é poiesis. É um sentido subjetivo para a vida. E para a nossa existência humana. E a infância contém, a nossa infância, enquanto seres humanos, contém esses aspectos importantes para o desenvolvimento dessa subjetividade poética. Seguiu? Isso, muito bem. Então, quando a gente fala de poesia, a gente está falando de uma questão estética e de um sentido subjetivo da vida. Todos os nossos sonhos de criança devem ser retomados para que alcem seu pleno voo de poesia. Tal é a tarefa que a poético-análise deveria cumprir. Ou seja, quer entender o que é o estado de infância, quer se comunicar com a criança, a gente tem que, de alguma forma, aprender a resgatar esses sonhos desse momento de infância. O que me fazia feliz quando eu era criança? Né? E não precisa ser exatamente a coisa, mas a essência da experiência que me fazia feliz. Né? Gostaríamos tanto de poder demonstrar que a poesia é uma força de síntese para a existência humana. Isso tudo é do Bachelard, né? Por isso que eu escolhi o palhaço, né? Porque o palhaço ele é uma poesia. Henry Miller foi um escritor, ele dizia que o palhaço é a poesia em movimento. Por que a poesia? Ah, mas é para rir. Mas por quê? Porque ele consegue condensar uma estética que nos faz acessar o nosso estado de infância. Se a gente tem um bom palhaço na nossa frente, o momento que a gente olha e ri, nós estamos rindo. O riso mais gostoso é aquele riso igual da criança. E esse é um momento legal, que a gente percebe, acessei alguma coisa. É aí que está o estado de infância. Tá certo? Antes de ler esse pedaço, só dizer, mas como acessar, meu Deus? Tendo, por exemplo, a comunicação com o palhaço, assistindo um bom palhaço, se divertindo com ele, você acessa o estado de infância. Você brincando, você propondo situações de interação, você propondo situações de devaneio e situações que te colocam no presente, você está seguindo um caminho para acessar esse estado de infância. E o que é um estado? O Bergson, Henri Bergson, ele nos ensina que o estado é tudo que nos move no momento presente, naquele instante. O que nos move? Nos move um sentimento, uma sensação, uma emoção. Por que eu vou lá pegar a água? Porque eu estou com sede. Então, eu estou num estado que me dá sede e eu vou lá. O que me faz ficar com raiva e querer dar um soco na cara de alguém? O que está me movendo naquele momento? É um estado de raiva. Eu posso ter um estado de graça. Ai, aconteceu uma coisa bacana, nossa, estou feliz, eu estou num estado de graça. Minha avó falava estado de nervo. Ai, eu estou no estado de nervo hoje, Marcelo, não mexe comigo. Né? Então a gente pode entrar no estado de nervo. E a gente pode entrar no estado de infância. O estado de infância justamente é um estado que é o mesmo que a criança acessa. Essa ludicidade, ela vem repleta de poieses. Isso aqui o Izinga nos fala. Ele fala assim, que a poesia é uma função lúdica. Então, poesia é brincadeira, brincar com as palavras. Olha que coisa legal, né? A gente pensa, poesia sofisticada, mas a poesia não é nada. Ela brinca com palavras, com imagens, né? Então ele diz que a poiesia é uma função lúdica, função de brincar. Ela se exerce no interior da região lúdica do espírito, no mundo próprio para ela, criada pelo espírito, no qual as coisas possuem uma fisionomia inteiramente diferente do que apresentam na vida comum, essa vida que o homem criou, né? E estão ligadas por relações diferentes das da lógica da causalidade. Não é causa e efeito, ela vai além. Não pensa na causa e efeito. Ela está para além da seriedade, naquele plano mais primitivo e originário a que pertence a criança, né? Para compreender a poesia, precisamos ser capazes de envergar a alma da criança, como se fosse uma capa mágica, e admitir a superioridade da sabedoria infantil sobre a do adulto. Então, se a gente gosta de poesia, se a gente quer entender poesia, esquece a seriedade do adulto. Esquece esse mundo concreto, objetivo do adulto, mundo sério. A gente tem que envergar o espírito lúdico, infantil. Poesia é uma brincadeira. E a poesia, para nós aqui, é meio que aonde a gente quer chegar. A gente quer chegar na poesia. Porque poesia o que é? É estética, é ética. A poesia é sentido subjetivo para a vida humana.
Não adianta você pegar a criança e dar comida para ela na hora certa e deixá-la quentinha. Se você não der afeto, se você não preencher de sonhos a sua infância, ele não vai ser um adulto completo, feliz, né? Então, dentro desse processo educativo, nós estamos procurando atingir o espírito, a alma da criança, por meio da subjetividade e da poiesis. Qual a diferença de poiesia e poesia? Poesia é o resultado, mas a poiesis é toda a subjetividade que nos leva, que nos dá acesso a esse resultado que se transforma em poesia, em brincadeira, numa pintura. Uma pintura tem poiesis, porque a gente olha e fala, nossa, olha a sensibilidade do artista de fazer isso. Uma música tem poiesis. Poiesis é o espírito. A poesia é a manifestação desse espírito. Pode seguir. O riso. O palhaço, na sua poesia, tem uma coisa, um ingrediente muito especial, que é o riso. O bom palhaço, ele pode fazer tudo, desde que seja engraçado. Tem que fazer rir. E aí o Freud, olha só quem nos ajuda aqui, o Freud diz assim, o riso perdido, ele fala. Poderíamos então dizer que eu rio cada vez de uma diferença de gasto entre mim e o outro, quando reencontro a criança no outro. Então, para o Freud, a gente ri quando encontra a criança no outro. Ou dito mais precisamente, a comparação completa, escrevi comparação, a comparação completa que conduz ao cômico seria assim. Ele faz assim, eu faço de outro modo. Ele faz como eu fazia quando era criança. Esse riso implica sempre a comparação entre o eu do adulto e o eu como criança. Então, muitas vezes, principalmente do palhaço, quando você ri do palhaço, por que você ri de um palhaço? Porque você fala, como ele é bobo, como ele não sabe. Eu quando era criança também não sabia, era bobo assim. O bom palhaço parece com a criança, mas não é infantilizado. Sabe o que é infantilóide? Ele não faz papel de criança, ele é de verdade. E aí, para ser palhaço de verdade, existe todo um trabalho, uma iniciação, a palhaçaria, que depois a gente pode até falar a respeito disso. Não é a proposta nesse momento. Então, o que o Freud quer dizer aqui? Diferença de gasto. Isso é uma coisa muito interessante. Quando a gente está vivendo no nosso mundo ordinário, né? Que eu digo, um mundo concreto, imediato, se eu chego para você e falo assim, olha, o fulano bateu o carro, fala, meu Deus, bateu o carro, a gente tem um gasto emocional. Esse gasto é o gasto emocional, psíquico. Quando eu pego esse gasto e subtraio esse gasto, eu economizo esse gasto que você teria. Por exemplo, um dia chegou um ônibus aqui, ele pegou a mulher aqui e foi parar. A mulher foi parar 50 metros na frente. Fala, meu Deus, machucou não, ela pegou o ônibus errado, parou para descer. Então, é uma diferença de gasto, né? Você faz um xiste, uma diferença de gasto. Você chega para você, tua mãe morreu. Fala, meu Deus, de rir. Ai, ufa, é outra coisa. É esse gasto. O gasto que eu ia empreender para uma coisa séria, quando eu subverto essa coisa, ela se torna leve, a gente ri. Ah, e a criança é muito disso, porque a criança tem coisas que não são sérias, né? Nesse sentido. São brincadeiras. Olha, a criança brinca de uma coisa, mas na verdade não é aquela coisa. É outra coisa, né? E então o riso ele é muito importante. Bom, tem perguntas ali, que legal. Daqui a pouco eu respondo, não sei como que eu faço aqui. Eu acho que eu vou concluindo e aí a gente passa para responder algumas perguntas. Isso, Marcelo, depois que você terminar a explanação, nós abrimos as perguntas, que tem umas pessoas que já enviaram, daí você Pega água. vai respondendo aos poucos. Beleza. E para isso, então, eu proponho na prática, todo esse trabalho me faz propor na prática um clown social. Que vem a ser esse clown social, né? É um clown porque, a partir do palhaço, a gente utilizar o riso como dispositivo subversivo desse mundo sério, desse mundo opressor, desse mundo normatizador, para que a gente ganhe espaços de liberdade e a gente possa exercer com prazer a poiesia da vida. Então, a gente dá sentido subjetivo para a vida e esse sentido nos faz raciocinar e buscar uma vida melhor para a gente viver. Uma vida melhor, que é uma vida mais justa, interagindo e imprimindo sentido para o nosso cotidiano, né?
E, então, o riso é uma forma de estabelecer um ambiente comunicativo capaz de criar vínculos e despertar afetos, facilitando a abordagem lúdica, social e pedagógica para o desenvolvimento da consciência crítica e, portanto, política dos envolvidos na ação lúdico-política pedagógica. Então, a minha proposição é pegar a ação lúdico-política pedagógica que o PCA já vem fazendo e que é uma metodologia do PCA e agregar a arte, a estética, por meio do palhaço, por meio do riso. O riso é uma coisa muito interessante. Percebe-se que a gente ri melhor quando a gente ri junto com as pessoas, né? Muitas vezes, quando eu vou fazer peça e eu tenho pouca plateia, já teve vezes que eu fui fazer uma peça, tinha 10, 12 gatos pingados na plateia. E falo, não vai ser tão legal. Porque as pessoas ficam com vergonha de rir e aquilo que poderia ser potencialmente engraçado não vai ser. O riso ele costuma ser contagiante. Não sei se já viram esses experimentos. O cara entra num espaço público, num metrô, num ônibus, começa a rir sozinho. A gente ri, né? Então, rir cria laços, cria afetos. Quem ri junto fica amigo, né? As pessoas que rir junto têm capacidade de ter amizade. E isso ajuda a estabelecer laço rapidinho. Você encontra uma pessoa, já começa a rir com ela, já acho que ela é minha amiga. Criança faz amizade, daqui a pouco tá rindo. Esse rir junto, ele é essencial para estabelecer esse vínculo. Então eu proponho o riso por meio do palhaço como uma possibilidade de estabelecer vínculo. E para esse riso ser autêntico, o estado de infância ele é primordial que a gente acesse. O riso surge como um fenômeno coletivo. Ele é espontâneo na infância, despertando uma identidade social, facilitando a identificação e a comunicação entre grupos. Então, de fato, eu não quero inventar a roda, né? Assim, como disse. O PCA já descobriu que a brincadeira ela pode ajudar a criar esse espírito coletivo para ser um bom momento de uma educação política. Então, eu só quero agregar a isso a palhaçaria, o riso, como um potencializador disso. Eu percebi que muitas vezes a gente chega como adulto para a criança, vamos brincar? A criança olha desconfiada. O que esse adulto quer brincar? Ele está querendo uma coisa aqui comigo. Com o tempo, ele pode estabelecer amizade e falar: tudo bem, esse cara é do bem. Mas quando você chega com um palhaço, normalmente a criança costuma como um sujeito quase que adversário. E o palhaço quase como um dos seus. Mesmo depois que você tira a maquiagem, ele é dos meus. Por quê? Porque identifica o palhaço com criança. Então, o bom palhaço, ele precisa acessar o seu estado de infância para ser realmente um bom palhaço e ter essa comunicação sincera, potente e verdadeira com a criança. E aí sim a gente pode entender com a criança, pode comunicar. E aí a criança tem sim uma participação muito mais efetiva. Porque eu não estou vendo a criança como um diferente, como um sujeito menos, inferior. Eu estou vendo a criança como um sujeito que tem potencial de produzir sua vida também. Antes de encerrar, eu queria ler aqui um trechinho do Janusz Korczak, contar a historinha dele rapidamente. Uma lógica de Varsóvia. Esse Janusz Korczak, ele aparece, ele é uma personalidade muito importante. O Zoológico de Varsóvia, ele tá na Netflix. Um dia, se tiver domingo à tarde sem fazer nada, vai lá e assiste o filme. O que ele fez? Ele era professor, interessadíssimo na criança, na criança, na infância, amava a criança, a infância. E num determinado momento, ele procura entender, ele procura ter uma perspectiva da criança para ser um bom educador. E quando chega a Segunda Guerra Mundial, as crianças vão para o gueto estudar e ele vai junto. E ele não é judeu, ele poderia não ir, mas ele falou: não vou deixar minhas crianças sozinhas. Inclusive, no momento em que ele percebe que as crianças vão ser conduzidas a aquela sala, né, de gás, ele pega, ele fala: eu vou junto. Mas você não precisa ir junto. As crianças confiaram em mim até agora, eu preciso estar com elas. E ele acompanha as crianças até o seu final, né? É muito bonita a história. E aqui ele diz uma coisa que eu achei muito, muito bonita, que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês.
Deixa eu só encontrar. Eu marquei aqui, mas eu marquei tudo, porque eu tenho às vezes problema com os livros. Acho tão bom, vou marcando tudo. Ele diz, né? Se soubesse naquela época, nunca teria feito força para crescer. Ser criança é 1000 vezes melhor. Os adultos são infelizes. Não é verdade que eles podem fazer tudo o que querem. Têm até menos liberdade do que as crianças. Têm pesadas responsabilidades, têm mais aborrecimentos. É mais raro terem pensamentos alegres. É verdade que nós, os adultos, não choramos mais. Deve ser porque não vale mais a pena chorar. Em vez disso, suspiramos fundo. Isso é uma reflexão do Janusz Korczak. Então, o convite que eu faço a todas e todos é que a gente olhe para a infância como um lugar de aprendizagem. Aprendamos com as crianças essa subjetividade da vida, temos um olhar de primeira vez para as coisas, e buscamos resgatar essa criança em nós. Para isso, a gente deve se permitir, ou seja, ser livre para brincar, para devanear, fantasiar, para viver esse momento presente e para interagir com as coisas e com as pessoas. Creio que assim sejamos mais felizes. Pode colocar o último slide? Agora eu peguei a Thaís, ela saiu para fazer xixi. Colocou. Muito obrigado, gente. Era um pouco disso que eu queria falar. Agora eu queria ouvir vocês. Eu gosto muito da troca. Muito obrigado, Marcos. Agora que eu estou lendo ali, vamos ver se agora com as perguntas a gente troca mais, fica mais legal. Não sei se foi legal, mas a gente troca um pouco da experiência aqui. Muito obrigada pela sua explanação. A cada encontro nós temos muito aprendizado. Nossa, deu uma travada aqui. Será que travou só para mim? A nós também, enquanto profissionais. Tá me ouvindo bem agora? Agora voltou. Agora voltou. Tá. Então, eu vou iniciar de novo. Muito obrigada pela sua explanação. A cada encontro que nós temos é muito aprendizado e garanto que no momento da sua fala a gente pensou em nós mesmos e pensou em nós também enquanto profissionais. Muito obrigada. Agora a gente vai dar início às perguntas. Deixa eu ver aqui certinho. Porque daí eu não fui acompanhando o chat enquanto passava os slides. Vou dar uma olhada. Acho que eu já me perdi aqui. Muito bem. Inclusive, se alguém quiser entrar e falar aqui, eu ver a pessoa falando, Eu eu acho gosto. melhor mesmo. Eu Eu gosto, só viu? tenho que ver. Eu não sei quem que foi a primeira pessoa que eu estou olhando aqui. Olá, Helena. Helena, vem, entra aqui e fala comigo. Melhor mesmo. Quem mais quiser pode entrar e falar aqui comigo. Eu gosto de ver, ouvir a voz das pessoas. A gente fala tanto da interação, não dá para ficar aqui. Eu não sei se as pessoas ouviram. Como disse, parece que eu estou no centro espírita aqui. É estranho, mas. É estranho. O, o Alguém Lázaro me coloca ouve? Tem assim. alguém aí? Vocês estão presentes? Tem, né? O Lázaro falou assim que estar para além da seriedade, poesia é uma brincadeira e ética, estética, que maravilha, eu festejo o saber, a vida que assim se pauta pelo riso. Muito bem. A Solange fez uma pergunta. Solange, você quer fazer ela ao Isso, faz vivo, com aqui. voz e bom tom? Aí eu vejo quem você é, Solange. Você fala do dom ou estado de espírito, Solange, sua primeira pergunta. Acho que a Solange foi embora. Liga o Tá microfone, bom. Solange. A O professora, microfone dela está desligado. a professora Ercília falou aqui também que se sente no centro espírita às vezes. Eu mandei pergunta. Tá Oi, no chat. fala agora, Paula. Fala, quero falar. Oi, Eu tudo mandei bom? pergunta. Diga, pergunte. Marcelo, obrigado pela exposição. E eu queria saber, assim, você disse da possibilidade, né, da constituição do método. Deixa eu ver se eu acerto. Artístico, lúdico, político, pedagógico, né? Isso. Você já trabalhou com esse método com formação de educadores, de professores? Se sim, né?
Como que vocês fazem isso como grupo ou como professor? Como que vocês desenvolvem esse trabalho? Como foi a receptividade das pessoas? Porque são adultos, né, que trabalham com crianças, e você disse que seria muito importante que os educadores conhecessem, né, todo esse conteúdo que você apresentou. Então, se você tem experiência com formação de professor, de educador, conta pra gente. Obrigada. Muito bem. Obrigado a você pela pergunta. Eu tenho experiência com formação de educadores, tudo, mas não exatamente com esse método. O que acontece é que, assim, como é uma pesquisa relativamente recente, né, o método teria que passar pela formação desse palhaço, desse clown. Como essa formação eu já faço, mas é diferenciada desse momento da intervenção lúdico-político-pedagógica, eu ainda não sistematizei uma forma de proporcionar a formação para isso. Então, essa formação acontece dentro do meu grupo apenas, né? Então, as pessoas do meu grupo são formadas enquanto palhaços, existe uma formação para palhaço, e depois nós vamos para as intervenções. Então, eu posso dizer que a gente tem aplicado essa intervenção em diversos contextos, com educadores. Para quem conhece o Grupo Meu Clown, nós somos praticamente todos educadores, professores de arte, tem gente com mestrado em letras, mestrado em educação, e a gente então trabalha nessa perspectiva ali da intervenção. Então, na formação não, mas as formações que eu faço, geralmente eu inicio com brincadeira também, né, por conta do teatro. Então, o viés da brincadeira do lúdico veio por conta do teatro, e eu percebo que há uma resistência no primeiro momento em brincar. Os adultos têm uma resistência em brincar. E geralmente eu falo assim, olha, eu convido vocês, vamos tirar o sapato. Pronto. Aí eu já tive encrenca, já tive embate com professores da rede municipal de ensino, do ensino fundamental 1, hein? O sujeito não queria tirar o sapato de jeito nenhum. Achou, e aí eu brinquei e falei assim, mas você não quer tirar por causa do chulé? Não faz mal, todo mundo tirou, não sabe de quem é o chulé. Ele foi reclamar que eu fui agressivo. Então, é um sujeito amargo que não pode brincar com o palhaço. Não pode falar chulé pro adulto. Você fala chulé pro adulto, se sente ofendido. Você fala chulé pra criança, ela brinca. Ela rima. Chulé é a bunda do Pelé. A criança brinca. Então, a gente precisa sair disso aqui. Então, às vezes, é muito chato brincar com esses adultos muito sérios, né? Eu percebo uma certa resistência. Quem sabe a gente aí junto ao PCA inventa. Eu tenho convidado o povo do PCA, agora eu vou dedar, para fazer essa formação do palhaço, mas eles fogem de mim, viu? Até hoje não quiseram fazer. Então eu convido o pessoal do PCA a fazer essa formação do palhaço, assim, afirmo que vai ser muito legal para as outras práticas. Me convida que a gente faz, tá? Ô, Thaís, é a Solange. Você está escutando? Sim, pode falar. Porque não deu, eu tive problema no meu microfone e não deu certo para me fazer a pergunta. Agora eu vou, viu, Marcelo? Agora eu vou falar com você, tá bom? Ai, que bom, quero falar contigo. Na verdade, eu fiz algumas perguntas, mas depois a Thaís vai passando e vai vendo, porque agora eu não estou lembrando, mas uma coisa que você me chamou atenção, essa questão de despertar a alegria, né, que eu acho que está faltando nos dias de hoje, né? Que o palhaço, para mim, também tem uma representação muito forte, né, na minha vida. E você teve alguma inspiração, né? Porque no meu tempo, tá? Eu curtia muito o Arrelias, muito o Amava, Torresmo, nossa. amava, sabe? Esses Torresmo palhaços. e Pururuca, amava. Exatamente, entendeu? Eles tiveram uma influência muito forte na minha vida, sabe? E creio que muitos se basearam porque eles eram mestres mesmo, né, do riso, né? Eles tinham um carisma muito forte, né, eles contagiavam a gente, né? Mas como é que você vê hoje na realidade, na nossa realidade atual, né? Se o palhaço, né, qual é o papel que o palhaço ele pode hoje contribuir, né, para poder resgatar mais ainda essa alegria, porque a gente percebe no mundo que a gente está, a tristeza tem muito ocasionado muito mais angústias, né, do que alegria. O palhaço, nesse contexto, ele tem um papel fundamental nessa história. Então, eu achei muito legal você colocar isso aí, viu? Muito bem, muito obrigado. Perfeito. Um povo triste é mais fácil de você comandar. Povo triste é fácil você subjugar um povo triste. Então, o que acontece?
eu sinto que os poderosos, né, quando eu digo a política, é a política econômica, as pessoas que comandam, que conduzem as rédeas do mundo, elas têm percebido esses momentos de liberdade que a comicidade promove, e muitas vezes têm se apropriado disso para levar para outra coisa. O riso, ele é subversivo, né? O poder não resiste ao riso. Isso quem fala é o Bakhtin. Por exemplo, eu lembro uma vez que eu estava dando aula, eu chegava aí de palhaço na sala de aula. Você acredita isso? Com os alunos da quinta série, sexta série. Fala, hoje eu vou dar aula de palhaço. Ia lá de palhaço. Eles amavam, né? É lógico que eu não dava aula, né? O conteúdo ia embora, mas aquele dia. Mas quando eu voltava, eles falavam, pô, esse professor é legal. Eu estabelecia ali uma comunicação, um vínculo, um código com eles. E um dia eu já tinha ido de palhaço uma vez. Aí uma vez eu fiquei bravo na sala de aula. Por que vocês não prestam atenção? Eu tô falando, vocês falam o tempo todo, depois eu tenho que repetir. Tem um professor aqui, presta atenção. Aí o menino olhou pra minha cara e ria. Porque é isso, me está rindo na minha cara. Você é muito engraçado. Acabou com a minha autoridade. O riso acaba com a autoridade, né? Então, é lógico, a autoridade não quer que se ria dela. Então, inventam-se dispositivos para não rir. Inventa-se também um riso, as pessoas que estão mais num lugar de privilégio, né? O homem adulto, branco, cisgênero, ele chega e ele começa a fazer piada para rebaixar os outros. Né? O que é uma piada de loira, se não para você falar da mulher de um sentido figurado? Que a mulher é inferior, ela é burra. Por que se faz esse tipo de piada? Para você perpetuar esse pensamento para você oprimir. Então, é um riso de um grupo, mas não é o riso de todo mundo. Ao invés de você rir com a pessoa, você ri da pessoa. A gente tem que descobrir maneiras de rir com a pessoa. Uma coisa muito legal do palhaço, que é diferente do sujeito que faz stand-up, do sujeito de alguns humoristas, que às vezes o humorista tira sarro do outro. O palhaço, ele dá risada, ele faz com que você dê risada dele mesmo. Ele é a figura para dar risada. E isso é uma coisa bacana. Não ria de mim, não vai rir do outro. Eu não vou fazer uma piada para ridicularizar o outro. Isso pode ter um riso instantâneo, mas é o riso de um grupo. Por exemplo, piada racista. O sujeito que é negro não acha graça daquela piada. Mas aí você faz esse tipo de piada, uma piada que serve ao poder. A gente tem que subverter. E o bom palhaço, ele não tira barato do outro, não ri do outro. O bom palhaço, ele faz que ria dele mesmo. É rir com, exatamente, não é rir do, é rir com a pessoa. E o palhaço, ele é esse sujeito, ele sente prazer que as pessoas riam dele. Porque ele se coloca nesse lugar, que é o lugar muito da criança. A gente, às vezes, olha para uma criança e ri. O Bergson, ele ensina uma coisa muito interessante. Ele fala que a gente só ri do que nos remete ao humano. Eu não rio de uma paisagem, eu não rio de um objeto, a não ser que aquilo me remeta ao ser humano. Por exemplo, por que a gente ri de um gato, a gente ri do macaco, quando o macaco ele mesmo pega um pente e penteia o cabelo? Porque ele parece gente. O gato, quando o gato faz uma coisa que parece gente, a gente ri dele. Então, o riso está no humano, no ser humano, né? E o palhaço se coloca nesse... Não, vamos rir do que é humano, vamos rir da fraqueza, para a gente se fortalecer a partir dela. Para mostrar que todo mundo erra. Tudo bem errar. Né? Mas o que o palhaço faz? Ele não fala do erro do outro, o palhaço erra ele. Ele que cai da cadeira, ele que tropeça, ele que deixa o chapéu cair, vai pegar e vai chutando o chapéu e não consegue pegar o chapéu. Então o palhaço, ele é o próprio objeto do seu riso. Né? Isso é uma coisa legal. Então eu acho que se a gente aprender a rir da gente mesmo e a gente aprender a rir com as outras pessoas, a gente constrói um mundo mais leve, menos triste. Porque a gente não vai estar colocando ninguém numa situação de inferioridade. E o palhaço é o sujeito que está nessa situação, nessa condição. Não sei se eu respondi. Não, mas foi perfeito, Marcelo. Muito, muito bom, viu? E é uma coisa que eu acho muito interessante, é que... E é isso que você colocou mesmo, entendeu? É o que está faltando nos dias de hoje, né? Essa alegria, entendeu? Essa essência, sabe? Que está muito tempo escondida nas pessoas, né? E você falou uma coisa importante, da gente saber diferenciar
a alegria do palhaço da questão do humorista, né? Que as pessoas, infelizmente, ainda têm esse lado, como é que chama? Meio sarcástico, né? De querer. Sarcástico, né? Exatamente. Então, eu acho que é muito importante a gente diferenciar isso, né? O que é essência, né? E o que é de mau gosto, vamos falar assim, né? É Mas o foi muito. escárnio, né? Escarnecer da outra pessoa, colocar outra pessoa numa situação de Exatamente. inferioridade. Exatamente. Tem um documentário maravilhoso, se chama O Riso dos Outros. Esse documentário, ele fala um pouco desse riso, né? Que tem limite o riso, o humor tem limite? Aí ele coloca, qual que é o limite do humor? O limite do humor é quando alguém se sente atacado, prejudicado com aquilo. A gente que trabalha com educação, né? Que a gente está aqui para aprender, a gente tem que evitar esse riso. Não é qualquer riso que vale. Não é todo riso que é bom. De repente o riso pode ser bom para você porque você está na situação, que nem o sujeito faz uma piada ali com o negro e acha. Tem aquela história, brincadeira que era muito comum fazer na década passada, assim, um branco correndo está fazendo Cooper, o negro correndo está fugindo da polícia. E tem gente que ri, não há graça nisso. A gente não pode rir disso, né? Talvez o grupo de brancos e homens e gente que tem ali a grana pode achar, isso é muito engraçado. Não, mas para o sujeito que está ali sendo alvo, né? Então eu acho que um alvo bom, não é qualquer risada não é qualquer risada. Um alvo bom são os poderes, do meu ponto de vista. Passar a mão na bunda do mendigo, coitado, ele está acabado, mas quero ver, vai lá, passa a mão na bunda do guarda. Aí sim, aí eu acho que esse pode ser o riso que nos interessa. A gente agora, apesar que esse governo aí, ele assim, todo dia promove uma, né? Mas você pegar e tirar um barato, fazer uma piada com o presidente, eu acho que tá tudo bem, porque ele tá no lugar de poder. Eu acho que aí vale. Fazer a piada com. ah, eu tô lendo aqui o Freud ele tem uma série de xistes. Existe um xiste. Xiste é uma tirada cômica, chamada smut. É um xiste que se faz justamente para você depreciar a mulher. Colocar a mulher no lugar subalterno, que era na época dele. E agora estão tentando inverter esses xistes, né? Aí tem um que meio que do lado oposto, né? Ai, como é que é? Eu não vou lembrar agora, infelizmente eu não vou lembrar agora. Mas são algumas piadinhas que são feitas que agora a mulher se coloca num lugar superior e tira um barato do homem. Aí eu acho que vale nesse momento. Mas você está se vingando? Não. A gente está só mostrando que atingindo um alvo que sempre foi o opressor. Então a gente está colocando para refletir. E aí eu acho que é uma possibilidade de você tirar o riso da autoridade justamente para desmontar essa autoridade e colocar todo mundo igual. O bom riso é aquele que coloca todo mundo igual. Eu erro, você erra, e tá tudo bem. Eu já escorreguei na rua, todo mundo já escorregou na rua, e todo mundo é humano. Então, o erro humano, o riso tem que ser a partir dessa humanidade. Obrigada, Marcelo. Nada. Obrigada, Marcelo, também. O Lázaro pode fazer sua questão e depois Jaqueline Nunes. Vou conhecer o Lázaro. Lázaro, ele tem que ligar o microfone. Isso lá, levanta-te e anda, Lázaro. Não foi assim, deu certo com Jesus, comigo não deu certo lá, tá vendo? Lázaro, seu microfone está desligado. Lázaro, seu microfone está desligado. Acho que desistiu, Lázaro. Falou, o que um palhaço vai me ensinar? Vou embora. Agora. Aí! Oi, Lázaro! Oi! Bom dia! Saí para fora. Muito bem. Diga lá, Lázaro. Ei, Marcelo, sua é sensacional, é muito divertida, é muito legal, é muito Tá me boa. chamando de palhaço, Adorável, de palhaço, de clown, de tudo. Claro. Você é muito bom, amigo, muito legal, é divertido. E eu acho que
eu acho que o estudo, o saber, tem que ser assim, tem que ser divertido. Você falou uma série de coisas muito legais, e aí eu queria te perguntar assim, uma coisa assim, por que a Poeses da Vida ainda tem pouco espaço? E assim, continuando, por que o levar a sério ainda é o valor mais valorizado, digamos assim? Uma vez eu ouvi uma frase, Marcelo, que dizia assim: brinque de ser sério e leve a sério a brincadeira, que Ah, me gosto dessa. encantou. Gosto E aí eu dessa. gostaria que você comentasse, por gentileza, fizesse comentário a respeito disso aí, por favor. Muito Obrigado. bem, muito bem. Muito obrigado pela pergunta. Segundo o Huizinga, a seriedade ela é o oposto do lúdico, no sentido objetivo. Mas, de verdade, quando a gente brinca, a gente pode levar a sério. Então, não é a seriedade em si, enquanto dispositivo, porque o oposto de lúdico é o não lúdico, de fato. Sim, sim. Só que o ser humano tirou e colocou o não lúdico como seriedade, e aí fez essa bagunça. A gente pode. Ah, Porque, por exemplo, para o Huizinga, todo o contexto da civilização é lúdico. As leis são lúdicas, é, as relações são lúdicas, o esporte, tudo é ludicidade. Tudo é jogo, porque eu faço isso porque eu tenho uma resposta. Na poesia mesmo, se eu colocar essa palavra aqui, acontece isso. Se eu colocar aqui, acontece isso. Então, um jogo, tudo é jogo, tudo é jogo. E aí o ser humano falou, não, mas a gente tem que ser sério. Pô, podemos ser sério ainda incorporando o jogo? Não, mas aí ele tirou o jogo. Por quê? Da minha perspectiva, de acordo com os meus estudos, tá? Uma perspectiva minha, a ludicidade promove liberdade. a ludicidade E promove a liberdade, isso mesmo. liberdade, eu só posso ser lúdico quando eu sou livre. Você fala, vamos jogar, vamos, mas você não pode falar isso, pode falar aquilo, pode falar aquilo, pode falar aquilo, pode falar aquilo. Se eu colocar algumas regras, é legal, porque aí eu vou ter que Sim, sim. criar por outro caminho, é legal. Mas se eu colocar, olha, vamos jogar, só que você senta aí e não fala nada. Não é jogo, não tem jogo. Você tem que ter a mínima possibilidade de criação. Você tem que ter a mínima liberdade para agir. E os poderes constituídos, né, que são os poderes que regem o mundo, principalmente o poder econômico, que colonizou o poder político. Hoje a política é colonizada pela economia, é a economia que manda. Então a gente está vendo essa época de pandemia, a gente vai cuidar da vida ou da economia? Não, da economia. Olha, a economia manda na vida. Pois é, né? Né? Enquanto acontecer isso, mas como que a gente consegue ter uma boa economia? As pessoas têm que trabalhar. No momento de crise, trabalhe. Trabalha quem? Trabalha sempre é o povo oprimido, né? O É o sujeito que tá trabalhador ali mesmo. é o trabalhador. Tem uma fala que eu acho muito interessante, muito engraçada, né? Que tem um patrão, ele chegou ali para o empregado e falou assim: olha, esse ano eu comprei um apartamento novo, eu viajei para o exterior, pela Europa, eu comprei um carro novo, minha empresa cresceu tantos por cento. Você, meu empregado, se você trabalhar firme, se você tiver fé, trabalhar todos os dias, se esforçar, o ano que vem eu vou poder comprar outro carro, eu vou poder ter novo apartamento, viajarei de novo. Então é isso. Quer dizer, o cara, um Teve trabalha ele. para sustentar o outro, né? É, E aí não se há liberdade, cara, você tem que ser sério. A pois part- é, não tem. é, mas a partir do momento em que a gente fala, não, vamos ter liberdade, vamos ter espaço de liberdade, vamos brincar, vamos criar. Liberdade para criar, não, eu vou criar minha empresa, eu vou ter liberdade, vou ter criação aqui, eu não vou trabalhar para esse cara. Para que eu vou trabalhar para esse cara? Eu vou ter a minha própria, eu vou fazer aqui, junto com os meus, vamos fazer uma cooperativa aqui, agora eu vou trabalhar para mim. Mas os poderes não querem que isso aconteça. Então, É verdade. o momento de brincadeira é um momento de liberdade, onde o cara pensa, onde o cara interage, onde o cara percebe o seu potencial. Então, quanto mais eu conseguir abafar isso daí, mais eu consigo controlar. E enquanto poder hegemônico, poder opressor, eu mantenho as pessoas tristes, né? Como eu estava falando, eu mantenho as pessoas. Gente, eu estou preocupado, como é que vai ser amanhã? Gente, na própria Bíblia diz, né, que tem aquela fala, acho que do rei Salomão, né? Os lírios não fiam e são lindos, né?
Ninguém, as abelhas não ficam ali, né? E tem abundância, todas as coisas. Então a gente meio que perde a visão, a gente vai numa visão hegemônica, a gente precisa fugir disso. E como eu disse, a brincadeira é o espaço de liberdade para isso, a gente perde esse espaço de brincar e perde a liberdade. Então, existe uma estratégia para que a gente não seja livre, para que a gente não tenha total prazer de viver, total autonomia. Esse é meu palpite. Muito obrigado. Nada, imagina. Obrigado pela sua pergunta. Valeu, Lázaro. Obrigada, Marcelo. Jaque Nunes, é com você e depois a Patrícia e depois a Alexia. Tá, calma aí. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tô te ouvindo e te vendo. Apareceu aí. Beleza. Na verdade, se começar a travar, vocês me avisam, porque a última vez que eu tentei fazer pergunta por aqui, deu errado. Mas é mais uma curiosidade. Quando você fala do estado de infância que a gente acessa ou que a gente tem que se permitir acessar para conseguir conversar com a criança, enfim, e se igualar nessa linguagem, me lembrou muito, assim, eu consegui associar com o estado de catarse que a gente tem no teatro. E porque a gente também se permite, enfim, se deixa levar para um estado que a gente não estava. E eu queria saber se tem alguma relação desse estado de catarse, no teatro, no caso, que eu imaginei, com esse estado de a gente se permitir estado de infância. Muito bem, vamos lá. O estado de catarse do teatro, da tragédia grega, ele está relacionado com uma identificação que você tem ali com aquele personagem e você extravasa uma emoção por essa identificação. Então, naquele momento, é como se você sentisse o que aquele personagem sente, uma empatia que você sente ali com aquele personagem. Então, desperta em você aquela compaixão. Então, a catarse tem a ver com uma compaixão com o personagem. E que aí aquele personagem, aquela história, é lógico, você tem o potencial daquele estado em você, mas você acessa para essa, como diria, para essa convergência, para que o espetáculo cumpra a sua função. Então, digamos que para a tragédia isso funciona e isso é mais arquetípico para você se identificar com quem está fora. Do meu ponto de vista, o estado de infância é um estado teu mesmo. Não depende de ser acionado por no caso, uma cena, né, uma apresentação estética. Depende de ser acionado por uma relação tua com o mundo. Você pode acionar o estado de infância não necessariamente a partir de um estímulo visual estético, de uma apresentação, de uma peça teatral. Você pode acionar a partir de você se permitir. Então, assim, infelizmente, eu acabei não colocando esse pedaço, mas são 4 atitudes que você tem que ter. Brincar, viver o presente, em gerúndio, aqui agora, não pensar, o que eu vou fazer amanhã? O bom palhaço é um bom improvisador. Ele não deixa tudo pronto, porque se fulano falar isso, eu vou falar aquilo. Se fizer aquilo, eu vou fazer aquilo. Não sei o que ele vai falar. Quando ele falar, eu respondo. É agora, não interessa o depois. Então, quando você se permitir isso, não sei se já aconteceu com vocês, né? Já que não sei se aconteceu com você, mas, por exemplo, uma vez eu estava bravo com o diretor de uma escola que eu estava. Aí eu falei, eu vou lá conversar com ele. Aí eu vou falar assim. Aí quando ele falar outra coisa, aí eu vou responder isso. Aí ele vai falar isso, aí eu vou responder aquilo. E ele vai falar isso, eu vou responder aquilo. Então, eu já briguei com ele antes. Eu já cheguei lá com raiva, briguei. Eu cheguei para ele e falei a primeira coisa. Ele falou totalmente outra. Me desarmou totalmente. Falei, pronto, agora não sei o que responder. Eu não sabia. Esse é o dever da criança, vivo agora. Não interessa o que vai vir depois. Eu tô vivendo agora. E se você interage com as coisas, você está aberta para se relacionar. E se você também fantasia, não tem problema nenhum fantasiar, você já acessou esse estado de infância. Existem exercícios para isso. Então, essas são as atitudes. Existem exercícios para isso, né? Eu proponho vários exercícios. Então, vou fazer minha propaganda aqui agora. Vou pedir licença para fazer uma propaganda. Eu tenho um livro aqui chamado Meu Clown, uma pedagogia para a arte da palhaçaria, onde eu falo um pouco da proposta, quais são alguns dos exercícios que nos ajudam. Tem 2 capítulos. No segundo capítulo eu falo mais genericamente, dependendo do sujeito vai fazer teatro ou não. E depois eu faço alguns exercícios, jogos que têm a ver com quem quer fazer cenicamente.
Ah, eu quero fazer alguma coisa para palhaço. Então tem aqui alguns jogos, alguns exercícios. Esses exercícios te ajudam a acessar esse estado, porque não é assim, eu quero acessar o estado de infância agora. Não é que não é receber o espírito, né? Eu tenho que me relacionar, tenho que agir de alguma forma, são as atitudes. E para isso eu preciso ter um ambiente que me permita. Então eu tenho que ter liberdade, e isso vai me fazer, vai fazer com que eu sinta prazer. Não dá para você não sentir prazer naquilo ali. E aí você vai ter uma poésia, que as pessoas vão olhar. O Manuel de Barros é um poeta muito querido e que ele se coloca um pouco na perspectiva da criança para produzir a poesia que ele produz, né? Das coisas desimportantes da vida. Então, esse é um pouco o resultado. Então, você pode se tornar um palhaço, você pode se tornar uma pessoa mais alegre, você pode se tornar um artista, né? O Pablo Picasso, ele falou que ele pintava com seriedade, com toda a técnica, mas depois ele foi se desenvolvendo e no final ele acabou pintando como uma criança, era isso que ele queria, pintar como uma criança. E isso fez ser Pablo Picasso, o grande artista do século XX, né? Então, o que eu acho que é a coisa mais que converge nisso que você falou é que ambos te despertam um estado, mas são estados distintos. A gente não tem um estado só, a gente tem N estados. O estado de infância, então, ele é distinto do estado da catarse. E também até a maneira de provocá-los. Mas ambos são estado. Aí você tem razão, ambos são estado. O Augusto Boal, que foi um teatrólogo do século passado, tal, ele diz que esse estado de catarse ele não favorece muito a reflexão. Porque ele faz você ter uma empatia, uma compaixão por aquele personagem, e aí quando a trama se resolve, tua catarse passa, e aí tudo está resolvido. O Brecht, por exemplo, que é um outro autor teatral, ele propõe que as tramas não se resolvam no palco, para que você leve para casa aquilo, não sai e vai comer uma pizza, mas sai e vai refletir, poxa vida, você viu? Acabou mal essa peça, hein? Então você não tem catarse. Justamente para que você transporte para sua vida. Porque a catarse resolve o problema. Você tem a compaixão, o sacrifício, né, no caso, por exemplo, do Édipo Rei, arranca-se os olhos, ele pagou a pena, ok, resolvemos o problema. Então, a catarse ela pode ser perigosa nesse sentido. É maravilhoso sentir catarse. Eu senti assistindo A Última Tentação de Cristo. Você já assistiu, Jaqueline? A Última Tentação de Cristo? Não, nunca assisti. Assista. Eu não sei, pode ser que não seja para todo mundo, mas eu tenho uma catarse na última sensação, na última tentação de Cristo, na última cena. Sugestão: quem quer saber o que é catarse, assista. Para mim, me deu catarse ali. Não sei se eu respondi. Legal, Marcelo. Jaque, quer fazer alguma consideração? Não, respondeu sim, é que me deu essa, eu fiz essa Entendi. associação, né, nessa questão de estados mesmo, então é bem isso. E quando você lembra disso, assim, da gente tentar formular alguma coisa para estar pronto, isso me lembra muito quando a gente tem alguma discussão e quando você não age ali na hora e depois você fica planejando alguma coisa e na hora sai totalmente diferente. Então, não, é isso mesmo. Obrigada. Patrícia, tá na escuta? Mesa branca. Agora vai descer da Patrícia. Patrícia. A Patrícia fez uma pergunta, vamos ver se ela entra. Senão, ela está com o microfone desligado. Ela colocou assim, ó. Parabéns, Marcelo. Excelente sempre, sempre. Se o riso é contagiante, é possível interpretar que o riso possa ser aprendido? O riso, então, pode ser ensinado? Eu não diria exatamente o riso, o fenômeno do riso. Porque o riso, segundo Bergson, Henri Bergson, ele diz que o riso ele acontece quando o nosso cérebro, a nossa percepção, né, racional, vê uma descontinuidade, por exemplo. Nós temos uma expectativa. A quebra da expectativa aciona algo no nosso cérebro e a gente acha engraçado. Ele diz, por exemplo, o mecânico sobreposto ao humano. Quando uma pessoa vai sentar, e a hora que ela vai sentar, tira a cadeira, ela cai, ela tinha uma expectativa de sentar na cadeira, mas quando você tira a cadeira, quebra-se uma expectativa e ela cai. E você vê o mecânico. O mecânico é a cadeira saindo e o corpo caindo. Você vê a lei da física funcionando.
Porque nós, seres humanos, parece que não tem lei da física. A gente, ele diz o mecânico sobreposto ao vivo. Ele diz exatamente isso. Porque o vivo ele é fluente. O vivo parece que não tem interrupções, não é quebrado, né? Quando a gente soluça, por que é engraçado? Porque parece um mecânico, né? Isso revela que a gente não é uma coisa fluente, que o vivo ele tem um mecânico sobreposto. Quando isso é revelado, a gente ri. E isso está no dispositivo cerebral. Então, isso eu não ensino, isso é intrínseco à pessoa. Uma criança que não precisa aprender muito da vida, mas ela vai entendendo a vida, ela vai absorvendo. Quando ela vê essa quebra de expectativa, você pega uma criança e faz, achou, ela ri. Porque é uma quebra de expectativa. Não tinha nada, de repente apareceu alguma coisa ali. Então, isso a gente não ensina, mas a gente pode estimular. A gente pode exercitar isso daí. E exercitar com aspectos positivos. Ao invés de fazer um riso que seja um riso que tenha um alvo num sujeito oprimido, um alvo numa minoria, a gente aprende a rir de coisas, né, que são mais salutares, digamos assim. Tem uma frase que é interessante. O Bergson também coloca, não sei de onde é a referência, eu li no Bergson, que diz assim, que o riso castiga os costumes. Então, um sujeito que é muito mão de vaca, ele se torna uma caricatura, se torna risível. Um sujeito que é, sei lá, muito grosso, estúpido, eu posso tirar um riso dele. Um sujeito que é muito sonhador, eu posso, né? Porque olhando isso como uma característica de caráter, uma falha de caráter. A gente pode rir da falha de caráter também. Agora, a gente não pode achar que é falha de caráter uma minoria. Achar que ser homossexual é falha de caráter, como já se soube isso. Então, muitas vezes a gente ri disso, por quê? Porque a sociedade nos ensina que é falha de caráter. A sociedade nos ensina que a mulher é inferior. Não é uma falha de caráter, mas uma fragilidade frente ao homem. Então, o que a gente pode aprender é a transformar os nossos valores para ter um riso mais salutar. Um riso, geralmente, do alvo. É legal você rir da autoridade que você quer desmontar. Então, como eu disse, rir do homem branco, adulto, pode ser interessante. Rir do presidente que está fazendo atrapalhada pode ser interessante. Porque a gente está tentando desmontar aquele poder. Então, do meu ponto de vista, esse é o riso salutar. Então, ensinar a rir é difícil. Porque às vezes o que pode acontecer, às vezes tem a pessoa que ela é meio mal-humorada e tal. O que a gente pode fazer, não ensinar ela a dar risada, mas é tentar quebrar esse aspecto mal-humorado dela e tal. Uma coisa interessante também diz que o riso ele é destinado à inteligência pura. Se o ser humano, também está no livro do Bergson, se o ser humano um dia for perdendo a sensibilidade, ele pode deixar até de chorar, mas ele não vai deixar de rir. A emoção do choro, daquele choro comovido, de compaixão, muitos já deixaram de chorar as vítimas da Covid. Né? Foram ficando insensíveis nesse sentido, mas o riso, como ele é para a inteligência, as pessoas vão continuar rindo de certas situações aí, né? Enfim, acho que é isso. Legal, Marcelo, boa reflexão. Não tinha pensado sobre algumas questões. Agora, a Patrícia ela não conseguia falar naquele momento dela, falou assim, Thaís, pergunta aí em meu nome, depois que eu vi. Agora é a Alexia. Alexia, você está por aí? Consegue falar? Senão, daí eu leio a sua pergunta. Oi, bom dia. Oi. Peraí, deixa eu ligar a câmera. Muito Bom dia. Primeiro, eu queria agradecer, né, pela fala, que foi muito inspiradora. Que bom. E eu queria, né, é um comentário seguido de uma pergunta, que eu sou nova na vida acadêmica, né, eu estou agora no 2º ano do curso de psicologia. Então, antes de eu assistir e aprender com as aulas ofertadas pelo curso do PCA, eu não fazia ideia que existia formação em palhaçaria, eu não fazia ideia da existência do grupo Meu Clown e tal, e eu achei muito incrível, muito mesmo, achei inspirador demais. E aí a minha pergunta é se existe algum tipo de pré-requisito para começar os estudos nessa formação, por exemplo, ligação com curso de pedagogia ou com curso de artes cênicas, alguma coisa do tipo. Muito bem, eu vou dar um exemplo. Obrigado pela sua pergunta. Eu vou dar um exemplo de uma formadora, como é o nome dela? Fátima Toledo.
Fátima Toledo, ela fazia preparação de elenco. Ela fez preparação de elenco para aquele filme Tropa de Elite. Ela fez também para aquele filme Cidade de Deus. Então, o que ela faz? Ela pega o elenco e prepara o elenco para o filme. Exercícios, atividades. Um dia chegaram para ela e falaram assim, olha, Fátima, eu estou com um grupo aqui, eu gostaria que você fizesse uma preparação de elenco. Quanto tempo você leva para preparar o elenco? Ela falou, depende, são atores ou não? Porque pode não ser atores. Ela falou assim, o cara perguntou, faz diferença, Fátima, se é ator ou não? Faz. Se forem atores, eu vou levar mais ou menos uns 3 meses. Se não forem atores, em 1 mês eu preparo. Entendeu? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu muitas vezes prefiro que a pessoa não tenha nada, que a pessoa venha limpa. Porque às vezes quando a pessoa faz artes cênicas, ela já vem toda interpretando. E aí falar, primeiro eu tenho que pegar, tirar os vícios, para depois a gente acessar. O palhaço tem uma máscara. Nariz vermelho. Isso daqui é uma máscara. Mas olha o tamanhozinho da máscara. Existem outras máscaras. Vou mostrar aqui. Essa daqui é uma máscara da Commedia dell'arte. Esse é um personagem aqui, se chama Scapino, é um Zani, é um personagem que ajudou, esse tipo de personagem ajudou a criar esse. Isso daqui no século XVI, na Itália. Tá? Eu vou fazer um negócio divertido aqui, eu vou colocar a máscara e falar um oi para você, tá? Com a máscara, como seria o personagem. Espera um pouquinho aqui. A gente sempre faz uma brincadeira também, ritualística, a gente não se mostra colocando a máscara, tá? Vou tirar o óculos, não vai dar certo. Oxe, Maria! Alexia! Oi, Alexia, tudo bom? Oxe, Maria, meu nome é Scapino. Estou procurando uma menina que tenha boa psicologia para a gente se entender. Gostaria de saber se você pode me analisar. Ela deu risada. Olha só, me achou com cara de palhaço. Olha, eu tô aqui com um problema do dente, sabe? Na verdade, é no direito. Eu gostaria de saber se você, com esse sorriso tão grande, não se importa. Que eu tenho, assim, só 2 zagueiros aqui, né? Porque o meio passe é gol. E ela não fala nada. Oxe, tá tirando uma de mim. Então, meu nome é Scapino, depois a gente se conversa. Gostaria de fazer análise com tu, tá bom? Tá bom. E esse é um personagem da Commedia dell'arte que tem essa brincadeira ali, né, de ser simplório, né, de ser comunicativo e tal. E essa aqui é uma máscara. Essa máscara tem um arquétipo. O arquétipo é um tipo humano, é o tipo de um sujeito rústico, camponês, tal, retirante. Então tem essa... Isso lá na Itália. A gente brinca aqui com um sotaque aqui, mas na verdade seria um dialeto italiano, mas a gente transpõe para o Brasil. O nariz do palhaço, ele é uma máscara pequena, ele não cobre todo o rosto. Naquela, quase que vocês não me via. Era outra pessoa, era outra figura. Quando você coloca o nariz, o rosto todo fica descoberto. Porque o que eu quero? Eu não quero ocultar e trazer um personagem novo, diferente. Eu quero revelar algo da pessoa que está usando esse nariz. Então, o nariz vermelho é a menor máscara do mundo. Ela não serve para ocultar, ela serve para revelar. Então, imagina só, vem um sujeito que já é ator e aí ele quer interpretar, ele quer fazer personagem, ele quer colocar uma máscara, fazer uma persona. Não interessa. O curso de clown, de palhaço, é para tirar as máscaras sociais. Eu quero ver você, eu quero ver quem é a pessoa. A sua palhaça é um aspecto teu que é o mais autêntico, mais original. Então, eu não quero que a pessoa se esconda atrás de uma máscara. E o ator, geralmente o ator convencional, do teatro convencional, ele veste máscaras, ele faz personagens. O personagem é uma máscara. Não, eu quero que ele revele algo. E aí eu dou essa máscara. Essa máscara funciona meio como assim, o rei está nu, né? E ele não sabe. Então, quando você coloca essa máscara, você... eu tô com a máscara. Mas mentira, você está nua. Ou as pessoas estão nuas, eu estou vendo a pessoa quem ela é. E essa máscara, então, ela dá uma permissão, ela é um ingresso para você brincar. O ingresso para você entrar no brinquedo. Às vezes, quem já foi em parque de diversão, você compra lá a entradinha e vai lá e brinca no brinquedo. Aqui, você pega a máscara, coloca a máscara e você tem a permissão de brincar como palhaço. E aí, o curso é meio que te ensinar como brincar como palhaço.
né? Quais são as permissões da máscara? Agora, fácil, então você me dá um manual, eu faço, eu brinco. Não, não dá para fazer com manual, porque eu tenho que, tirando as armaduras sociais, para que aí chego na criança. Entendi. Então, eu Faz vou muito tirando cascas, cascas. É esse o curso. Então, se você falar, eu quero fazer o curso, mas nunca fiz teatro, falou, ótimo, venha, prefiro. Quero fazer o curso, já fiz teatro, fala, ai meu Deus do céu, vai me dar trabalho, tá? Entendi. Então é Faz isso. sentido. É como a criança, é quase você fala assim, eu vou dar um curso para ensinar a criança a brincar. Vai se danar, né? Mas faz muito sentido que seja realmente ir tirando essas máscaras, né? Como você diz, máscaras sociais, porque às vezes eu percebo até na minha experiência pessoal com outras crianças o quanto é difícil a gente se comunicar com elas, já fazendo parte de um mundo adulto, de um mundo, né, onde a gente tem responsabilidades e tudo, então faz muito sentido. E é uma jornada para a vida toda. Cada dia você vai descobrindo alguma coisa, cada dia você vai descobrindo alguma coisa, né? Você tem que se permitir. É o espaço da liberdade e tem que ter prazer. Você não é alegria, senão você não faz. Então, é prazer e liberdade. É esse lugar onde a gente está. E eu achei incrível, vou, né, quando acabar essa coisa que a gente está vivendo, eu vou procurar, assim, me informar mais e sobre esse curso, sobre essa formação, eu achei muito, muito legal. Muito Nós vamos, obrigada. imagina, nós vamos divulgar, provavelmente só ano que vem, né? Nós vamos divulgar aí, todos e todas estão convidados a fazer o curso conosco. Se tiver um grupo, eu trabalho com grupos que tem um limite muito preciso, são 12 pessoas no máximo. Não dá para trabalhar com mais 12 pessoas, porque eu tenho muita atenção, eu cuido de cada um. Então não é uma coisa assim que você dá para fazer no atacado. É um Sim. trabalho cirúrgico, minucioso, olhando para cada um e tal. E dentro dessa proposição, se houver um grupo ali fechado, de entre 8 e 12 pessoas, a gente pode fazer com um olhar especial para formar educadores mesmo, né? Para ter olha, eu estou pensando nessa perspectiva aqui, nessa prática. Ok, então vamos trabalhar para chegar no palhaço que atenda essa necessidade. Será um prazer. Entendi. Muito obrigada. Nada. Marcelo, muito bom. O pessoal tá aqui. Tem mais uma pergunta da Zilda, mas antes eu queria te falar que o pessoal tá pedindo o seu contato, né? Pode ser e-mail, WhatsApp, porque eles querem saber a questão do livro, como faz para adquirir o livro, e também dá para mostrar as redes sociais do Grupo Meu Clau, o canal que vocês têm, o Instagram, e também tem a página, né? O site do Meu Clau também você pode estar divulgando. Eu não sei como que você pode passar para a gente, e Eu a vou gente dar tem um grupo. Eu vou dar um jeito de passar, só dizendo assim, nós temos um canal no YouTube, no canal do YouTube eu tenho um projeto que chama Palhaço de A a Z. Então é para quem gosta de palhaço, tá achando essa história interessante? Lá eu faço quase que um léxico da palhaçaria. Então, palhaço com A, o que é A? A, Augusto. Augusto é um tipo de palhaço. Aí depois eu falo I, interação. O palhaço tem que interagir. O que é essa interação do palhaço? Aí eu falo E, estado. O que é o estado? Eu explico lá. Então, no canal, eu tenho pequenos vídeos. São vídeos curtos, porque o pessoal enche o saco, não tem muito saco para ficar lá assistindo, de 10 a 12 minutos os vídeos, falando de vários aspectos da palhaçaria. A gente quer fazer de A a Z, depois vamos transformar isso num livro. Temos também entrevistas com vários palhaços e palhaças importantes do Brasil. Os maiores palhaços e palhaças do Brasil, a gente está conseguindo entrevistar. Toda quarta-feira, inclusive hoje, a gente tem uma entrevista com a Lili Castro, que é uma pesquisadora de palhaçaria. Então eu vou divulgar para que vocês possam acompanhar as lives. Vou pedir para vocês seguirem a gente lá tanto no Instagram quanto no YouTube, que aí vocês vão saber de tudo. E tem algumas brincadeiras, né? Todo domingo a gente tem o Mais Será o Benedito, que é um jogo, os palhaços brincando. Vocês podem, inclusive, pedir para brincar com a gente na live. É às 11 horas da manhã, no Instagram do Grupo Meu Clown. Inclusive, levem crianças para brincar. A criançada tem entrado para brincar com a gente, tem sido muito divertido. Então, eu estou caracterizado de palhaço, eu convido outro palhaço para jogar comigo e convido quem está assistindo para jogar, para brincar comigo pelo Instagram. É bem divertido. Então, a gente tem tudo isso ali. Então, peço para seguir a gente lá e conversa, se comunica com a gente. Vamos ver se a gente aumenta o número de seguidores ali no YouTube. Eu vou passar para vocês o endereço. Zilda, tá aí na escuta? Pode fazer sua pergunta. A Zilda estava com a gente aqui semana passada, foi muito legal, muito gratificante estar com você, Zilda. Você tem que ligar o microfone. É uma palhaça lá, tá vendo?
Vamos ver se... Acho que ela... Você tá com problema no microfone, Zilda? Pronto? Ah, pronto, agora sim. Eu estou de máscara, Marcelo, porque eu estou numa sala de espera do Hospital da Visão. Oh, meu Deus. Eu Tudo estou bem, aguardando. Zilda? Estou aguardando. Tudo bem. Muito, muito, muito bom te escutar, viu, querido? Muito Marcelo, obrigado. você tem uma formação acadêmica muito rica, né? Se tornou um doutor, etc., e foi avançando na questão da palhaçaria. A essência, aquela parte da graça, do brincar, do palhaço lá do circo, aquele que eu conheci quando criança, ela tem muito a ver com essa palhaçaria da ciência que você buscou? Ou é você, tipo assim, você assinou embaixo tudo aquilo? Entendeu? Muito bem. O palhaço tradicional, ele é a inspiração, ele é o motivo de ser. Palhaço é um só. A humanidade tem palhaço desde seus primórdios. Né? Você tem vários contextos onde o palhaço aparece de maneiras diferentes, porque você tem ali uma configuração cultural distinta, né? Social, organização social, cultural distinta. Mas o palhaço é palhaço, pronto, acabou. O que a academia está fazendo agora, nos últimos tempos? Está deitando o olhar, está iluminando esse campo aí de produção de conhecimento que não se falava, né? É a mesma coisa a infância, né? Quando a gente estuda a infância, você deve se lembrar do Arrier, a criança, a infância só foi considerada de alguns séculos para cá. E é considerado como produtora de cultura e de conhecimento de décadas para cá. Mas por quê? Porque não existia criança, não existia infância, não se produzia? Não, porque não se olhava. Então, o palhaço sempre foi isso que a gente está falando. Porém, hoje a gente estuda. Então, o que eu fiz enquanto pesquisador? Deitei um olhar, iluminei aquilo ali para a gente ver o que é. Ah, mas tem alguns palhaços lá no passado que era assim assado. Em todo lugar. Tem palhaço bom e palhaço ruim. Hoje, como a gente conhece e pode estudar, a gente é mais cuidadoso para ter um palhaço mais alinhado com as coisas que nos interessam. No passado, você tinha palhaços que eram embaixadores da alegria e tal, e tinha um palhaço que às vezes era... Eu acho hoje que tem muita gente que tem medo de palhaço, né, Zilda? Um dos motivos, do meu ponto de vista, é que muita gente se dizia palhaço, se vestia de palhaço e invadia o espaço pessoal do outro. Era de inconveniente, ia lá, fazia uma graça, não, né? Mas não eram todos. O Chaplin, lá no começo do século passado, ele já era um palhaço poético, um palhaço que nos trazia alegria, nos fazia refletir. Você vê ali o grande ditador, as coisas que ele disse, utilizando o palhaço, né? Você vê lá no passado também o próprio Mazzaropi, nosso palhaço aqui, valorizando a nossa cultura, né? Então, assim, o palhaço sempre foi isso que é, né? Teve essa função social, que é de subverter a ordem, de desafiar o poder e trazer alegria de viver, né, pra gente. O palhaço, a questão política do palhaço subversivo é a alegria. Ser alegre é ser subversivo no mundo de hoje, porque tá tudo pra gente ser triste, tudo pra gente ficar angustiado e ser dominado. Então o palhaço, ele tem essa função desde sempre. Essa é a função do palhaço. E agora, como a gente entende, a gente pode começar a tirar proveito disso. É quase assim, antes do Einstein, já existia a energia nuclear? Existia, só que não era organizada para aquilo. Ele aprendeu a manipular a coisa e agora a gente pode usar para isso aquilo. A energia sempre existiu, a gente usa para outras coisas. Ou seja, o palhaço sempre existiu. Hoje a gente pode aproveitar todo esse conhecimento e usar para outros interesses. Respondi? Muito bem. Muito obrigada, professor. Nada, imagina. Marcelo, Oi. Se eu não me perdi, eu acredito que não tem mais nenhuma questão, a não ser que alguém queira fazer mais uma. Se não, a gente vai para as considerações finais. Mas antes disso, eu agradeço muito, muito a sua participação aqui hoje. O PCA ficou muito feliz com você ter aceitado o nosso convite, e todos os palestrantes têm sido, assim, muito, muito, muito legal as explanações que têm feito. E o curso, quando a gente estava organizando, né, a gente não imaginou que ia ter esse sucesso, assim, né, de ter muita participação, interação entre as pessoas, né, então os cursistas aqui são muito legais, que faz a gente refletir
em muitas questões. Marcelo, o pessoal está te parabenizando, falou que foi muito bom, uma fala excelente, foi sensacional, você é divino, né? Tem vários comentários aqui no porque chat. o pessoal não me viu. O pessoal não me viu de sunga ainda, aí você vê o que é bom. Sensacional, né? Iluminado, iluminado. O pessoal está agradecendo bastante. A Paula Muito colocou obrigado, te agradeço o amamos. convite. Fala maravilhosa e Próxima live de divertida. sunga, é isso. Opa! Então, aqui não tem mais nenhuma questão, mas você pode fazer suas considerações finais. Aí, quando eu vier de sunga, aí vocês vão ver o que é rir. Aí vão ver o que é ridículo. Aí vocês vão rir bastante. Bom, consideração final. Quero agradecer ao PCA, a Paula, todo mundo. É difícil falar nome, não vou falar nome, vou falar ao PCA. Pelo convite, pela oportunidade de poder falar da minha pesquisa, daquilo que eu gosto, que eu acredito. Agradecer a participação de todas e todos aí. Dizer que eu estou disponível, estou louco para acabar tudo isso, a gente poder fazer alguma coisa presencial. Eu gosto do olho no olho. Se tivesse ao vivo, faria muito mais brincadeiras, começaria com brincadeiras e tal. Vamos encerrar rindo, é isso aí. E aí, eu queria só reforçar para nos ajudar ali nas redes sociais, que isso daí ajuda a dar visibilidade, e a gente divulgar para o mundo essas coisas que nós acreditamos, né? Nós achamos que seja importante. Então, é isso. Para terminar com agradecimento mesmo a todos e todas. Espero que não tenha aborrecido muito o pessoal. E dizer que eu pretendo mandar aí os links todos. Com relação ao livro, eu tenho alguns exemplares aqui. Se alguém quiser, também pode conversar ali com você mesmo, com a Paula, a gente dá um jeito de enviar. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Foi uma manhã bem gostosa estar aqui com você. Preferia que fosse ao vivo, mas já que não dá, vamos assim. Obrigado, Cristiano. Marcos. Vamos ser palhaço, Marcos. Vamos ser palhaço. Se o mundo tivesse mais palhaço, seria menos pesado, né? Quero ser palhaço. Vamos ser... mas a Zilda já é um pouco, hein? A Zilda já... Eu chegar lá, eu vou roubar o dinheiro dela, porque ela já vai... Ela já vai pronta. Muito, muito legal. Pessoal, eu quero convidar vocês para a próxima semana, que é o nosso 11º encontro, já está acabando, né? A gente tem 14 encontros, a gente já vai para o 11º na semana que vem, e a professora convidada vai ser a professora Eliandra Cardoso, onde ela vai trazer o tema Educação Literária, Literatura Infantil e Educação Social. Então, a gente espera vocês na próxima quarta, e boa semana a todos. E, tem muita gente querendo ser palhaço, viu, Marcelo? Vamos lá. Olha, eu vou fazer o curso. Ano que vem, se você ministrar o curso, eu vou fazer. Vamos fazer, fechou. Logo eu vou divulgar. A gente está planejando já uma coisa bem legal. A gente está num sufoco, gente, que a gente está pagando um espaço que nós abrimos. Nós abrimos ano passado, meio do ano passado abrimos um espaço. E a gente está pagando aluguel lá sem fazer nada. Então, está enlouquecido, buscando ali levantar algum tipo de fundo para a gente fazer isso. Então, a gente tem que planejar e rezar para que o ano que vem abra o espaço lá, para a gente poder, pelo menos, resgatar o que a gente investiu. Valeu? Então, até o ano que vem, ao vivo. Até o ano que vem, ao vivo. Até mais. Tchau, pessoal. Boa semana.